Boa tarde, mais um Papo Cirúrgico e hoje nós temos o grande prazer de receber conosco aqui Dr. José Fernando, nosso anestesista, que vai nos orientar, que vai falar um pouco da evolução da anestesia, como que evoluiu a medicina dentro dessa área. Boa tarde, então. Estamos aqui apresentando o Zé Fernando para vocês, um grande amigo e um grande anestesista que já nos acompanha há 18 anos. Isso. E aí, Zezinho? Boa tarde, doutor Jorge. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui conversando um pouco com vocês sobre esse tema, anestesia, tentando desmistificar e tirar dúvidas de vocês que, porventura, passaram por ela. Zé, o povo hoje tem muito medo de anestesia geral porque tem que entubar o paciente, já veio com essa mística, mesmo depois do Covid, o paciente entubava, esse paciente normalmente ia a óbito, então veio com esse medo da intubação em si, não da anestesia, mas da intubação. Como que a gente desmistifica isso para falar para o nosso público que é a cirurgia mais segura que existe, é a anestesia geral? Sim, sim. Hoje nós temos várias técnicas de anestesia que podemos usar no procedimento cirúrgico. Então nós temos anestesia geral, nós temos os bloqueios de neuroeixo, que o pessoal fala, vai fazer anestesia na minha coluna. Então é o bloqueio do neuroeixo, nós temos anestesia local. Então são várias as técnicas anestésicas e certamente a anestesia geral, ela sofreu um estigma depois da pandemia que nós tivemos. Por quê? Principalmente por causa da intubação. Hoje o paciente chega no centro cirúrgico e pergunta já, eu vou fazer anestesia geral? Eu não quero ser intubado. Esse é o questionamento do paciente, eu não quero, eu tenho medo de ser intubado. Antes da pandemia, ninguém tinha esse medo, ninguém falava sobre esse estigma com a intubação. Então, houve muita notícia nos jornais e pessoas falando que os pacientes iam ser intubados e morriam. Então ficou essa associação, intubação, morte. Mas a gente sabe que isso não é verdade. A anestesia geral é uma anestesia extremamente segura e a intubação é uma sonda que a gente coloca na garganta e a máquina, o nosso aparelho de anestesia, manda oxigênio e o anestésico para o paciente. Lógico, por que hoje eu insisto em afirmar que a anestesia geral é a anestesia mais segura que existe? Porque uma vez que o anestesista leva o paciente à anestesia geral, que ele intuba o paciente, ele tem todos os parâmetros fisiológicos desse paciente. Se ele quiser tirar o medicamento, ele tira. Se ele quiser acrescentar medicamento, ele acrescenta. Enquanto nos bloqueios, alguns bloqueios regionais, tipo peridural, tipo RAC, esses bloqueios, às vezes, o próprio anestesista não tem o paciente tão seguro na mão como é na anestesia geral, ou seja, essa facilidade de colocar mais anestésico ou menos anestésico. Eu sempre falo para os meus pacientes, elas dizem, doutor, eu quero anestesia local mais sedação. Realmente você pode fazer local mais sedação, mas ainda eu insisto com elas que a anestesia geral é a anestesia em que vocês têm mais segurança com o paciente. Sim, é verdade, Zé? É verdade, bem colocado, doutor Jorge. Uma vez que você faz o bloqueio regional, você não tem como retirar o anestésico. E na anestesia geral, não. Na anestesia geral, nós controlamos a quantidade de anestésico ofertado para o paciente. Nós controlamos a pressão arterial, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio. Então, são vários parâmetros que a gente consegue controlar melhor. Não que na anestesia regional a gente também não consiga, a gente consegue. Se a pressão da paciente cai na anestesia regional, nós conseguimos subir essa pressão, nós conseguimos controlar a frequência cardíaca
E hoje também vale pontuar que nós fazemos muito anestesia combinada, que é anestesia regional mais anestesia geral. Ou seja, nós fazemos a peridural mais anestesia geral. Ela Além é muito de que, feita. na peridural também ele pode controlar bem, porque eles podem tatear, porque normalmente eles deixam uma sondazinha, um catéterzinho, para ir dosando a quantidade de anestésico que ele vai dando para aquele catéter, para não superdimensionar a quantidade de medicamento que ele acrescenta para o paciente, mas ir tateando paulatinamente. Isso não quer dizer que esse paciente também não está monitorizado, ele está com a pressão controlada, tudo controlado, né, Zé? Sim, mas ainda sim. eu insisto que a geral você pode fornecer ali tranquilamente a quantidade de oxigênio que você quer. Justamente. E a quantidade de medicamento que você vai dar para esse paciente. É muito bom, né, Zé? Então, anestesia geral. Porque assim, quando você faz anestesia geral numa cirurgia programada, que é essa que nós faremos na plástica, nós temos todos os parâmetros já definidos. Nós temos as drogas que nós vamos usar, nós temos o paciente, já foi visto. Então, é uma anestesia mais segura, é um ambiente controlado, diferente de uma cirurgia de trauma, uma cirurgia de urgência no hospital, onde chega aquele paciente já instável, chega o paciente num estado grave. É outro cenário. Então, aqui na plástica é um cenário bem mais tranquilo. E além de que, gente, a medicina evoluiu tanto que os medicamentos hoje têm uma metabolização mais rápida. Ao mesmo tempo que eles fornecem o medicamento para você entrar num plano anestésico profundo, eles tiram de imediato. Acabou a cirurgia, eles aplicam o medicamento, reverte toda aquela medicação que ele foi dado para você e reduziu em mais de 90% aquela ressaca do pós-operatório, do pós-anestesia. Então, a medicina dentro da parte anestésica também evoluiu demais, né, Zé? Agora, Sim. mudando um pouquinho, Zé, a mística que tem, todo mundo fala, doutor, eu vou tomar anestesia, meu cabelo vai começar a cair. O que você me fala disso? Tem alguma coisa a ver a anestesia com a queda capilar, Zé? Olha, doutor Jorge, assim, a maioria dos estudos hoje mostram que o trauma cirúrgico é o grande vilão da queda de cabelo. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, qualquer que seja ela sofre um trauma cirúrgico. Então, esse trauma cirúrgico, ele mexe com o corpo. Leigamente falando, é como se o corpo ele tomasse toda a precaução de combater aquele trauma. Então, ele pega todas as proteínas possíveis do corpo, o metabolismo do corpo direcionado para curar aquela região. E o cabelo é uma coisa que não significa nada para o corpo. Então é só um enfeite. Ele sequestra as vitaminas do bulbo capilar. Isso, essa é a palavra. É por isso, gente, que no nosso pós-operatório, a nossa nutricionista, com certeza, ela visita o nosso paciente logo de imediato e ela já traz a nossa prescrição com toda a reposição de zinco, selênio, tudo aquilo que faz o bulbo capilar ter um crescimento saudável. Excelente. Ou seja, nós fornecemos essa receita e ela vai tomando essa receita durante 60 dias e eu acredito que todos os cirurgiões plásticos hoje têm essa preocupação. Isso. Mais uma coisa, Zé. O que tem a ver tatuagem com anestesia? Tá, joia. Vamos pegar então, falar da tatuagem, de acessórios também, porque isso é interessante. Muitas vezes falava-se que a tatuagem, principalmente aquela tatuagem feita nas costas, não poderia ser feito a anestesia em cima dela, porque poderia levar alguns pigmentos da tatuagem para o interior do corpo, lá para a coluna, digamos assim, e poderia causar algum dano. Mas muitos estudos mostram que isso não existe. É meio controverso. Eu, particularmente, prefiro ainda não fazer a punção em cima de pigmentos de tatuagem, mas muitos colegas fazem, eles têm um embasamento de não fazer, mas geralmente a gente consegue achar uma janela, conseguir um espacinho, mas isso ainda é um mito, né? Isso está sendo desmistificado. E outra coisa é com relação aos acessórios, né, doutor Jorge? Muitas pacientes têm aquela unha de gel, tem piercing, então esses acessórios eles devem ser retirados,
principalmente aquela unha de gel muito grossa. Por quê? Na unha, nós colocamos um aparelho para ler o oxigênio, a saturação de oxigênio do dedo mesmo. Esse aparelho lê através de uma luz que passa de um lado para o outro, vê a saturação de oxigênio ali no dedo e mostra na máquina. Nossa, mas geralmente tem pacientes que já chegam com aquela unha de gel e não dá tempo de retirar, ou está muito em cima. Isso não quer dizer que você não possa colocar o oxímetro lá no pé. Nem todo mundo coloca a unha de gel isso, no bem pé. lembrado, É isso aí. bem lembrado. Existem outros argumentos também, outros artifícios também que a gente pode medir essa saturação até com a própria punção, né, Zé? É interessante a paciente que vem fazer a cirurgia, ela tentar tirar todos os piercings, que isso atrapalha, porque durante a cirurgia pode usar o bisturi elétrico, né? É interessante as pacientes que usam cílio postiço, se possível, tirar esse cílio, porque já houve alguns acidentes, principalmente o cílio, que é amarrado com metal. Ele tem uma pequena haste de metal e essa haste de metal pode queimar a pálpebra. Então é interessante a paciente vir já sem esses acessórios, aplique de cabelo, também é interessante a paciente retirar, porque isso já contribui para não ter menos intercorrências, né? Com certeza, Zé. Mais uma coisa, Zé. Normalmente quando nós operamos, nós pedimos o risco cirúrgico para o cardiologista. Ele teve até conosco aqui um cardiologista dando os parâmetros dele, e é muito importante a história do paciente. Por isso que hoje nós, quando podemos e temos tempo, a gente pede a consulta pré-anestésica, que é de fundamental importância, que a paciente, antes de entrar para a cirurgia, ela conheça o seu cirurgião, o seu anestesista. Isso dá uma tranquilidade muito grande para a paciente, porque ele, além de ter o risco cirúrgico, além de ter isso tudo, que ele conversa com o paciente, há essa familiaridade entre a paciente e o anestesista, é de fundamental importância, porque ele coleta de uma maneira geral quais os medicamentos que vão ser combatidos, que não são ideais para na hora da anestesia, para não haver choque de medicamentos, não é isso, Zé? É a história do seu paciente com você, você explora as doenças pré-existentes e os medicamentos que essa paciente toma. Você podia esclarecer um pouquinho mais quais os medicamentos que a gente tem que tomar cuidado antes da cirurgia, que a paciente tem que suspender esses medicamentos? Sim, sim. Já pegando o gancho, doutor Jorge, a consulta pré-anestésica ela é extremamente importante hoje por tudo isso que o senhor falou, né? Nós tomamos conhecimento, nós fazemos o primeiro contato com o paciente, nós pedimos os exames, o doutor Jorge já pede, mas se houver necessidade de mais alguns, a gente acrescenta. A gente olha uma série de fatores que o paciente vai passar para nós que podem ter interferência com a anestesia, principalmente essa parte da medicação. Hoje está muito na moda a utilização de medicações para o emagrecimento, Ozempic, né? Suplementos alimentares. Então, é necessário a suspensão dessas medicações com uma certa quantidade de dias que trará uma anestesia mais segura para essa paciente. Então, são os anticoagulantes que a paciente pode estar usando, são suplementos que podem aumentar o sangramento durante a cirurgia, são essas medicações para emagrecimento, o Ozempic, Mounjaro, que podem retardar o esvaziamento do conteúdo gástrico e podem provocar náuseas e vômitos durante a cirurgia. Então, elas têm que ser suspensas. Então, isso tudo o anestesista hoje tem a capacidade de avaliar esses exames laboratoriais, avaliar as medicações, avaliar as doenças pré-existentes para ele programar o tipo de anestesia que ele fará, entendeu? E a anestesia mais segura e mais adequada para aquela paciente. Zé, paciente que bebe, que tem uma frequência um pouco maior com o uso de álcool. Sim, sim. Não só o uso de álcool, mas também tabagismo, alcoolismo, pacientes que usam já medicações de rotina para dormir. O alcoolismo a gente sabe, né, que traz uma série de malefícios para o organismo. O alcoolismo, inclusive, ele deixa o fígado da paciente mais potente, né? Então a quantidade, porque as medicações que nós fazemos durante a anestesia, elas são metabolizadas no fígado. Então o fígado daquela paciente que
que toma bebida alcoólica assim com frequência, é um fígado que está mais potente. Então, os remédios que nós fazemos, esse fígado destrói mais rápido esses remédios. Tem um metabolismo mais rápido. Metabolismo mais rápido. Então, a gente tem que estar ciente disso. Né? E essas medicações também a gente tem que verificar quais que estão sendo usadas. Quais que ele pode tomar, quais não pode. Sim, né? Então, sim. A gente faz assim, de rotina, a gente tem um protocolo de rotina na reposição de vitaminas, nas vasodilatações periféricas, a gente usa alguns medicamentos que ajudam principalmente o paciente que fuma. Sim. Nós fazemos uma rotina de soroterapia para melhorar a circulação periférica desse paciente. Então nós temos isso como rotinas, principalmente naquelas cirurgias em que nós vamos fazer a cirurgia facial, em que você tem, às vezes, uma textura muito fina do tecido, o descolamento é um pouquinho mais amplo, principalmente na região cervical. A gente preocupa muito com a isquemia desse paciente, né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação melhor desse paciente para que a gente fique seguro, tanto no pré quanto no pós-operatório. Hoje nós usamos de frequência, nos nossos pós-operatórios, pacientes que realmente podem fazer, nós fazemos as câmaras hiperbáricas, excelente, né, que melhora muito a circulação periférica. Isso tudo tem nos ajudado no pós-operatório. O Zé Fernando já é um anestesista que está conosco há muitos anos e ele tem uma rotina também de acompanhar, ou seja, de prescrever para os nossos pacientes os anticoagulantes. Eu queria que ele falasse um pouquinho a respeito dos anticoagulantes, do Clexane, do Xarelto, esclarecer um pouquinho por que a gente faz esses medicamentos, qual a prevenção que nós usamos eles. Só pegando um gancho que o senhor falou anteriormente, eu lembro muito do senhor falar nas pacientes que são tabagistas. E todo o protocolo que é feito nessas pacientes anteriormente à cirurgia para que tenha sucesso. Né? Ajuda já a aumentar a vascularização no tecido. A gente tem sucesso com isso. Já há muito tempo. Então, o paciente que fuma e que já fez cirurgia de face, né, a ritidoplastia, elas têm sucesso assim maior, porque elas passam previamente por esse tratamento anterior. Né? E aí nos fale agora sobre os anticoagulantes. Isso, os anticoagulantes são extremamente necessários. Por quê? Porque a paciente fazendo a cirurgia, ela vai ficar mais imobilizada no leito. E isso pode tender à formação de trombos. O que é um trombo? É um coágulo, é aquele sangue que está mais parado lá na veia da perna, ele vai se acumulando, forma um trombo, que é um coágulo. Esse coágulo pode soltar e pode causar um malefício para a paciente. Então, a utilização do Clexane no pós-operatório, a gente sempre está correndo atrás para prescrever para todas as pacientes que são indicadas para o uso desse anticoagulante, e também depois a medicação via oral. O Xarelto com os dias pré-estabelecidos visando a segurança dessa paciente contra o tromboembolismo. Você vê, o Zé ele tem um protocolo, ou seja, ele tem um checklist com o paciente. Quando a paciente ele faz ou na consulta pré-anestésica ou antes da cirurgia, que ele senta e conversa com o paciente, ele faz um checklist, ou seja, alguns parâmetros, ele checa alguns parâmetros e o paciente, dependendo da cirurgia, o tempo cirúrgico, ele vê se essa paciente vai ser necessário ela tomar o Clexane e usar o Xarelto no pós-operatório. Gente, a história genética é muito importante. A história da família, então tem que estar bem ciente se acontecer alguma coisa em algum membro da família, se essa paciente já vem com predisposição genética, tromboembolismo. Isso tudo é feito na hora da checagem no pré-anestésico com o paciente. O Zé Fernando tem essa preocupação e toda a equipe dele tem essa preocupação em fazer o checklist do paciente na deambulação mais precoce possível, como é a cirurgia plástica. Esse paciente, nós mandamos a nossa fisioterapeuta fazer o exercício respiratório um dia antes com essa paciente. Do pós-operatório também ela faz o exercício respiratório, faz a deambulação precoce, que é andar o mais rápido possível. A paciente deita na sala, usa aquela bota pressora que fica apertando e soltando automaticamente na perna do paciente. Tudo isso faz parte do protocolo antitrombótico, antitrombolismo. Então tudo isso é nossa preocupação, que toda cirurgia,
gente. Toda cirurgia, até uma extração dentária, qualquer cirurgia tem seus riscos. Então a gente procura se cercar de todas as maneiras para que não aconteça uma surpresa com a paciente, com os nossos pacientes. Essa é uma preocupação da equipe, de toda a equipe da clínica de anestesia que nos dá assistência. E o Zé é quem encabeça essa equipe dentro da nossa clínica, junto com o Dr. Nessimi, que esteve conosco também conversando a respeito o uso disso. de meias também no pós-operatório, né? As meias compressivas que as pacientes usam. Né? Então, é igual o senhor falou mesmo, é uma série de protocolos que a gente segue, que a gente busca minimizar qualquer evento que possa acontecer. Gente, o ambiente cirúrgico, quando nós entramos dentro de uma sala de cirurgia, a primeira coisa que a gente pede é a Deus para nos proteger e proteger os nossos pacientes. Então existe lá um quadro em que nós colocamos o nome da paciente, tudo que vai ser feito nessa paciente, quais as intercorrências que ela já teve alguma vez na vida. Então tudo isso é colocado ali naquele quadro e a gente faz o checklist desse quadro, mesmo conversando ali com a paciente na hora que ela entra, no internamento. Tudo isso a gente preocupa com o paciente, a gente se cerca de toda a segurança para que as nossas cirurgias tenham sucesso e que todos os cirurgiões também se beneficiem com isso, porque o que acontece com um paciente no outro lugar reflete aqui na gente também, e a gente preocupa muito com esses pacientes, ou seja, reflete a nível mundial, não a nível só nacional. Então a gente tem que estar sempre atento, sempre preocupado, né, Zé? A palavra-chave é segurança. 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 É isso aí. E pedir a sempre, Deus para nos dar sempre... E sempre Deus iluminando, Deus abençoando a gente. Porque nós estamos nas mãos dele, em primeiro lugar. Então, com certeza, Zé, nós precisamos da força dele e do apoio, e apoio de toda a equipe, né, Dr. Jorge? Nosso centro cirúrgico hoje está muito bem montado, nós temos uma série de equipamentos, de monitores, de bombas de infusão, os aparelhos de anestesia hoje nossos são de primeira linha, as drogas que nós usamos hoje, como o senhor já falou antes, são drogas hoje melhor absorvidas e metabolizadas, né? Então hoje a segurança ela vem em primeiro lugar e a gente se cerca de todos os parâmetros para então, e a gente pede aos colegas que trabalham muito no consultório, às vezes por não poder levar essa paciente para o centro cirúrgico, se monitorem, tomem cuidado. Um paciente é uma vida, a sua profissão é uma vida, você levou uma vida para chegar até aqui. Então a gente pede para vocês também que trabalham no próprio consultório ou fazem algum procedimento ali, tenham cuidado, procurem a melhor maneira possível desse paciente não ter o risco, né, Zé? Porque... Sim, um consultório desse, fundamental, uma bala de oxigênio, um ambu, caso a paciente não consiga respirar, tenha depressão respiratória, um monitor simples que vai mostrar a saturação de oxigênio e vai medir a pressão dessa paciente. Isso aí é fundamental. Fundamental, né? Ter. São Zé, equipamentos básicos. Vamos mudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho. Fala do Zé Fernando. Zé Fernando, onde você nasceu, de onde você formou, Sim. Como foi sua trajetória de vida profissional? Conta pra gente. Eu nasci numa pequena cidade aqui perto de Goiânia, Silvânia, que hoje não está mais pequena, está uma cidade grande, uma cidade moderna. Vai ter ainda, não tem não. Mas e depois eu vim para Goiânia para estudar, aí consegui passar na Federal aqui, estudei em Goiânia na UFG. Depois de Goiânia eu fui para Brasília. Em Brasília eu fiquei na aeronáutica por 2 anos e depois lá eu fiz na Universidade de Brasília, na UNB, a residência médica em anestesiologia. Fiquei mais um tempo lá e depois já vim para Goiânia. E consegui entrar aqui num excelente grupo, a Clínica de Anestesia é um dos maiores grupos de anestesia hoje do país. E se não o maior, eu não sei ainda se já foi o maior grupo, eu não sei se ainda mas é um grupo que tem colegas extremamente capacitados e é um grupo coeso, um grupo grande de anestesia, é uma força gigante aqui em Goiânia o nosso grupo, né? E a gente presta assistência nos mais diversos hospitais aqui na capital e... essa é a minha trajetória. E o hobby do Zé? Qual que é o hobby do Zé? Olha, gosto muito de música. Eu já, quando estava na formação, eu tocava em casamento, então eu toco teclado, piano. Esse é um dos meus hobbies. E gosto também de treinar, academia, correr, estar no ar livre, os amigos. Então é essa vida saudável que a gente procura levar. Eu falo assim,
na clínica, o Zé é conhecido como a nossa bênção, sabe? Ele tem uma áurea muito bonita, não é porque está na presença dele aqui não, mas tem uma áurea muito bonita e ele só acrescenta tanto para os colegas de trabalho, as meninas de trabalho, as pacientes, nossas pacientes. Quando a gente vê a paciente muito insegura, eu falei, não, vou te apresentar o Zé, que você vai ficar mais segura, mais tranquila, e realmente ele passa uma área, uma segurança muito grande para as nossas pacientes. E eu agradeço a Deus de ter ele conosco, trabalhando com a gente, e só vem acrescentar, Zé. Não só eu, né, doutor Jorge, mas a nossa equipe está muito bonita, né? As meninas, desde as meninas da limpeza até as meninas do poço, todas a equipe profissional aqui trata as pacientes com muito carinho, muito zelo, muito profissionalismo, buscando a excelência no atendimento. Isso mesmo. Então, nós vamos chegando ao final do nosso podcast. Acho que foi um bate-papo muito bem descontraído. Deu para a gente esclarecer muita coisa. Qualquer dúvida, se entra em contato com o meu Instagram. Eu vou tentando tirar as dúvidas de vocês. E eu espero que tenha acrescentado e tenha tranquilizado quem vai ser submetido a alguma cirurgia, de saber que a segurança anestésica aumentou demais, os medicamentos aumentaram demais. Quer despedir dos nossos telespectadores? Foi um prazer estar aqui com todos vocês, tentando conversar um pouquinho, desmistificar algumas dúvidas, né? E colocar-nos à disposição, tá? Que nós procuramos a realização do melhor trabalho possível e estamos à disposição. Então tá bom, gente. Uma boa tarde e até o nosso próximo podcast.